Olá, muito boa noite. Segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Aí, segunda-feira preguiçosa para muita gente. Estamos começando mais uma live do nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge, sempre trazendo aqui temas relativos não só à psicologia, mas à mente humana, ao comportamento humano como um todo, né? Sempre trazendo assuntos reflexivos, conteúdos que possam nos ajudar a pensar, a sair da nossa caixinha limitada daquilo que a gente chama de suposto saber. Então vamos pensar juntos aqui. Hoje nós vamos trazer um pouquinho aí da psicologia pós-moderna, da psicologia contemporânea, como é que tá, como é que anda a psicologia, como é que anda a nossa prática clínica. Mas antes disso, quero deixar aqui logo pedir para quem gosta dos nossos conteúdos, das nossas lives, que possa aí de repente aí copiar o link aqui do Facebook e mandar lá para o grupo do WhatsApp, para os amigos, para uma amiga, para um amigo, para alguém da família aí que você acha que possa vir a se beneficiar aí do nosso conteúdo. Então marca alguém, compartilha, que vai nos ajudar, sim, eu acho que a trazer mais conteúdos, como eu falei, reflexivos, que nos ajudam a pensar, tá certo? Sempre trazendo não só as três grandes forças da psicologia, mas também a nossa experiência na prática da saúde mental, da psiquiatria, da psicofarmacologia, antropologia, neurociência, entre outras experiências aí, claro, a filosofia junto com esses conteúdos. Aqui é um espaço de divergir, convergir, né? Sempre você pode concordar, pode discordar, pode dar sua opinião e a gente aceita com muito carinho. Vamos psicologar, vamos pensar juntos. Pessoal, quem quiser a nossa consulta ou consultoria, né? Consulta ou consultoria, aí você liga aí pra gente para o 992290601, 992290601. 81, Coriúde aqui de Pernambuco. Lembrando que nós temos também nosso canal no YouTube, né? Essa live está sendo transmitida pela TV Unomaster, do nosso amigo Lulica dos Palmares e companhia. Então você está sendo, nós estamos sendo acompanhados ao vivo pela TV Unomaster aí na Mata Sul de Pernambuco, aí também pegando o litoral norte de Alagoas, né? Um abraço também a nossos amigos aí de Goiânia, que estão, amigos e amigas de Goiânia, que estão sempre nos acompanhando. Um abraço aí, Nevinha, Eduardo, Honório, todo mundo aí que nos acompanha, tá certo? Daqui a pouco a gente conversa com vocês. Aqui também tem a produção de Claudiana Albuquerque, o apoio de Adalberto Júnior, Alex Mano Brown, Flávio Henrique. Tem uma turma aqui também que nos ajuda para que essa live aconteça, tá certo, pessoal? Vamos lá, falar um pouquinho da psicologia, né? Hoje nós temos aí vários... a gente não pode chamar de abordagem, né? Até vou trazer um pouquinho aí desse conceito de abordagem psicológica, mas temos várias práticas, né? Várias práticas novas da psicologia, que inclusive eu vou falar de uma maneira crítica, lembrando que aqui esse espaço, como eu falei, você pode discordar 100% da minha reflexão aqui. Aí eu vou falar feito Evelyn Beatrice Hall, né? Que algumas pessoas até atribuem essa frase a Voltaire, né? Ao filósofo Voltaire. Mas na verdade essa frase é de Evelyn Beatrice Hall, né? Escritora inglesa, que ela dizia o seguinte: eu posso discordar 100% de você, mas defenderei até o último momento a liberdade de você dizer. Vou repetir, me embananei um pouquinho aqui. Eu posso discordar 100% de você, mas defenderei até a morte o direito de você falar. Então essa é uma frase de Evelyn Beatrice Hall. Então aqui também é um espaço de divergência. Bem, nós começamos, né, a psicologia, ela nasceu propriamente dita em 1879, através de um alemão, né, um alemão chamado William Wundt, né, que é justamente um americano que ele
construiu, né, ele fundou o primeiro laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. Também por aí Freud surgiu com a psicanálise. Paralelamente, também surgiram os behavioristas que deram, vamos dizer, formaram o pilar da psicologia hoje, que é chamada de cognitivo e comportamental, ou a psicologia comportamental. Os behavioristas, né, como o Watson, o Skinner, o Pavlov, eles faziam experimentos com animais, com cachorros, com ratos, né? Tanto tem a famosa gaiola de Skinner, você pode pesquisar aí na internet, né, no Google, você bota aí gaiola de Skinner, que tem a experiência que a gente faz com ratos, como a gente fez na faculdade, lá na Facho. E claro, e surgiram 3 grandes forças, né? As 2 primeiras foram a psicologia comportamental, essa que eu falei, junto com ela a psicanálise freudiana, depois ela se estendeu a Lacan, Ana Freud, entre outros aí, a Winnicott. E por último surgiu a psicologia humanista, né? A psicologia já no século XX, entre os grandes psicólogos humanistas aí, acho que o mais conhecido hoje, principalmente pela abordagem centrada na pessoa, é o psicólogo americano Carl Rogers. Também nos deixou há pouco tempo. Mas vamos lá, são 3 vieses, 3 grandes forças, 3 segmentos da psicologia clínica, né, que termina trazendo essas 3 possíveis abordagens, né? Tem psicólogo, para você entender, né, você vai numa psicoterapia, muita gente chega para mim, né, a gente que atende, até quero dizer, viu, pessoal, muitas pessoas estão perguntando se a gente está atendendo na Clínica Elo aí em Goiânia. A gente suspendeu esse ano o atendimento por conta do nosso serviço aqui em Paulista, que é muito puxado, assim, exige muita dedicação e muito tempo. Então a gente está se programando para no começo do ano que vem a gente voltar a atender aí na Clínica Elo em Goiânia. Então nossos clientes da Elo, mas estamos bem servidos de outros colegas lá, psicólogos e psicólogas. Mandar um abraço aí para a Mayra, tem uma turma boa aí para o Walter, meu amigo George também aí em Goiânia, mas logo a gente vai estar, se tudo der certo, a gente vai estar voltando os atendimentos na Clínica Elo. Mas vamos lá, a gente sempre atendeu aí pessoas que perguntavam, você é de qual abordagem? Você é psicanalista? Você é das abordagens humanistas? Você é fenomenológico existencial? É cognitivo comportamental? As pessoas, é muito comum, quem é acostumado a ir para psicólogo, para psicoterapia, sempre prefere determinadas abordagens. Hoje, uma das mais, como eu falei, uma das mais utilizadas agora na pós-modernidade é a abordagem, chama psicoterapia breve, do Carl Rogers, né, justamente por conta de não precisar de longos anos com várias sessões e sessões de psicoterapia, como a psicanálise vinha, um psicanalizando, ele pode passar anos ali na análise para buscar de repente aí algumas melhoras psíquicas. Então, Carl Rogers, ele veio com uma abordagem mais breve, com poucas sessões, com as sessões programadas, mais focada, que também é conhecida como a abordagem focal, no caso da centrada na pessoa, que foca no problema. Se a pessoa de repente teve um trauma de infância, vamos trabalhar esse trauma. Se teve uma perda, uma separação, alguém importante, a gente vai trabalhar isso nessa perspectiva da abordagem focal ou centrada na pessoa do Carl Rogers, na psicoterapia breve. E claro, todas são válidas, todas têm as suas eficácias e têm as suas controvérsias também, né? Só que hoje nós temos outras, vamos dizer, eu não gosto de chamar de abordagem, porque uma abordagem você precisa assim, de muito fundamento, você precisa de experimento, você precisa ter um sentido mais científico e racional, seja a psicanálise, seja
o behaviorismo, ou seja, a psicologia humanista. E hoje nós temos uma gama de linhas da psicologia, de novas práticas, podemos chamar assim, que estão trazendo aquilo que a gente chama de, vou falar com todo respeito, de maneira crítica, aquilo que a gente chama de pseudopsicologia. A pseudopsicologia, ou a psicologia mágica. Nós temos aí, inclusive, com todo respeito, nada contra o termo, né? Nós temos a chamada psicologia positiva, que está sendo, inclusive, muito usada nas redes sociais, né? Essa psicologia de que a gente nasceu para se amar, que a gente deve investir em metas, em foco, na alegria, no bem-estar. E hoje essa indústria do bem-estar, da motivação, né? Até que algumas pessoas chamam de a indústria da autoajuda, pelo menos dentro não só da minha análise, mas de vários colegas, a gente tem conversado bastante, algumas práticas, ao invés de buscar, sim, uma melhora pessoal, uma melhora psíquica, você aprender a lidar, buscar o autoconhecimento, que é muito necessário para a transformação na psicoterapia. Então, às vezes, muitas práticas ligadas à motivação, à positividade, ao bem-estar, né, da psicologia. Isso estou falando da psicologia, não estou nem falando do mundo coach, que se confunde. Essas novas vertentes da psicologia se confundem muito com o mundo coach, né, a mentoria, o master coach, coaching e tal. E temos os psicólogos positivistas aí, psicólogos e psicólogas, que dentro da nossa análise, como eu falei, eu acho que traz mais, né? Acho não, eu vou falar até com uma certa base, sim, que traz muito mais angústia, que afasta-nos muito mais do autoconhecimento, nos deixa muito mais distante do autoconhecimento. A gente passa a pintar muitas vezes com essa história de se amar, que você nasceu para brilhar, que você está nas vibrações com o cosmo, né? Isso é magia, isso é astrologia, não é nem astronomia, né? A astrologia o quiromantismo, o cartomantismo, entre outras aí, hoje está muito ligado ao místico, está muito presente, por mais que nós tenhamos as ciências muito claras, né? Inclusive as ciências de imagem, a neurociência, as ressonâncias, podemos inclusive, hoje a gente classifica quais são as substâncias, quais os hormônios, como a serotonina, a endorfina, a noradrenalina, a dopamina, entre outros, um monte de ina aí. Hoje a gente já sabe que determinadas substâncias, elas provocam efeitos psicológicos, né? Elas fazem com que a gente esteja melhor, pior. O nosso funcionamento cerebral, ele atua em todo o corpo. O nosso metabolismo tem a ver com o nosso funcionamento psíquico. A nossa disposição, né, a nossa atividade, a nossa libido tem a ver com o funcionamento psíquico. Então hoje, cada vez mais, a ciência está bem avançada. Talvez, se Freud estivesse vivo hoje, ele estaria pulando. Porque hoje a neurociência ela corrobora, né, as questões do inconsciente que Freud trazia. Isso no final do século XIX, começo do século XX. Freud ele nasceu em 1856 e morreu em 1939, no comecinho aí da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, por mais que a gente esteja com avanços científicos, né, cada vez mais a gente, claro, algumas áreas da psicologia estão indo para o mágico, para o misticismo, né? E agora essa onda agora de vibrações, de chakras, né? Nós temos 7 chakras. Esses chakras, né, precisam estar alinhados. E junto com isso, claro, tem muitas que a gente chama de terapias alternativas, como o reiki, a acupuntura, yoga, retiros, entre outros, florais, né? Aromoterapia, cromoterapia, ajuda
Pode ajudar, sim. Ajuda como um placebo ajuda, né? Até brinco. Você vai, de repente, né? Claro, a gente está falando o pessoal da classe média. Quando se fala em yoga, né? Para aquela pessoa da comunidade ali, aquela pessoa do gueto, eu acho que não vai ter muitas condições de estar numa yoga. Mas vamos lá, você vai para um retiro, para um acampamento místico, com cristais, numa colina, num determinado lugar lá, geralmente classe média se paga, né? Uma grana boa para ir para um lugar desse. É um ambiente agradável, verdinho, que está todo mundo ali em sintonia, todo mundo fazendo mantras e todo mundo energizado. Claro, qualquer ambiente verde, qualquer ambiente que tem ali pessoas, mas buscando tranquilidade, buscando mais saúde, buscando mais uma harmonia, mesmo que seja uma harmonia superficial, mesmo que seja uma harmonia do aqui e agora, momentânea, mas com certeza determinados espaços terapêuticos vão funcionar naquele momento. Vai trazer bem-estar e a pessoa fica até com saudade. Vou de novo para o retiro, vou de novo para determinado vale místico ou determinadas práticas terapêuticas, né? Eu até brinco. O reiki, né? Hoje está bem na moda o reiki. Eu brinco que o reiki é a massagem para quem tem toque, né? Porque você fica só com a mão assim em cima, você não toca no paciente. Eu prefiro a massagem mesmo, que aperte ali, que vá nos pontos de tensão e possam ali, vamos dizer, espalhar mais o sangue, muitas vezes escoalhado. Então, mas o reiki, tá, é uma das práticas terapêuticas. A gente está falando de complemento. Mas tem a psicologia, como eu falei, positiva, né? Quando eu falo positiva, lembrando, pessoal, não estou aqui criticando o termo, né? Pode usar o termo coach, pode usar o termo de psicologia positiva. Eu estou criticando a prática. A prática. Inclusive, como eu falei, termina a gente confundindo um pouco a prática da psicologia, que requer anos de estudo, né? Depois que a gente sai da faculdade, eu estou fazendo agora em dezembro, 15 anos. Eu me formei em 2006, né? Estamos em 2021, fazendo 15 anos de formado. Então, depois que a gente se forma, é que a gente começa a estudar mesmo, se quer ser um bom profissional, além dos 5 anos. E hoje, determinados cursos, né? Cursos de mentoria, várias formas, e faz a gente, de repente, com 3, 4 dias de curso, você já está pronto para fazer os outros serem felizes e enriquecerem. E você vai ter técnicas, né? Técnicas justamente motivacionais. Eu acompanho vários psicólogos, psicólogas, coaches, né? Que vai lá e a gente termina dentro dessa indústria da positividade, do bem-estar, a gente ficando mais angustiado ainda, né? Eu gosto muito de falar a ditadura do foco e da meta. A ditadura do foco e da meta, né? Eu falo ditadura que a gente se torna escravo, né? E foco, meta, focado, foque, mentalize, vá lá, corra atrás e foque em 1 milhão e você vai ser feliz quando tiver 1 milhão e foco, meta. E daqui a pouco é tanto foco, tanta meta, que a gente precisa, de vez em quando, desfocar um pouco, a gente precisa descansar. Nós somos seres humanos e não uma máquina de produzir, né? Uma máquina, de repente, aí numa linha de produção, né? Talvez Max estaria também pulando de alegria aí se visse hoje como as pessoas estão escravas dessa ditadura do foco e da meta. Só que são justamente essas pessoas que botam, né, lá nas redes sociais, aí no Face, no Instagram, focado, meta, mas eu não vejo chegar em num lugar muito longe. E isso vem distorcendo, né? Se você ficar só pensando no foco e na meta, você termina até atropelando as pessoas durante esse percurso. Muitas vezes você vai se frustrar, né? Porque
seja qual for o projeto, né, o projeto de vida, a gente vai continuar diariamente pensando naquilo, respirando aquilo, procurando. Por exemplo, a gente que trabalha assim com a psicologia, com a neurociência, então diariamente eu respiro psicologia, respiro ciência, respiro a mente humana. Então isso é natural. Dentro dos projetos pessoais, o percurso também deve ser interessante. E não a pessoa ver o percurso como um martírio, um esforço, que quando eu chegar lá, se eu chegar lá no pódio, né, se eu chegar no pódio aí vou me acabar, e foi muito difícil, e pessoas foram contra mim, invejosos, né? Hoje tem tudo isso aí, as pessoas me perseguem, então tem inveja de mim porque eu nasci para brilhar, eu nasci para ser feliz, eu sou cheio de brilho e meu brilho irradia e encandeia a mazela dos outros. Isso é narcisismo. Isso é narcisismo. Então é muito difícil o narcisista, como ele não se conhece, né? Geralmente o narcisista ele tem uma dimensão de si mesmo bem maior do que ele realmente é. É um gatinho, mas se vê no espelho, aqui tem até na internet aí, é um gatinho, quando olha no espelho se vê um leão. Só que isso é uma visão distorcida de si mesmo. Junto com essa psicologia que termina gerando um sofrimento, gerando mais angústia, a gente vê aí as formas de tratamento onde ainda se valoriza o trauma. Sim. Freud, a psicanálise freudiana, ele falava justamente, né, ele trazia essa reflexão sobre o trauma, que o trauma ele é altamente pedagógico. O trauma nos ensina, né, que a vida não é mole, que a vida não é fácil, que há pessoas maliciosas, que há situações traumáticas. E Freud sempre nos ensinou. O primeiro trauma que nós passamos enquanto ser humano, Freud chama de o trauma do nascimento. Você está no ventre da sua mãe, escurinho, né? A gente está lá, bebezinho, escurinho, sendo alimentado pelo cordão umbilical, com todo o afeto, molhadinho ali, num lugar bem aconchegante, recebendo todo o carinho da mãe. Na hora do nascimento, de repente, você é puxado pela perna, você sai de cabeça para baixo, quando vê, estava no escurinho, gostoso, aí vai para luz na cara, o frio tal, leva uma tapa na bunda, tanto que a gente nem lembra de como nasceu, né? Diz que é tão traumático que o bebê ele não consegue lembrar, porque senão vai sofrer um bocado. E hoje a gente está o quê? Rendendo, ruminando os traumas, como uma vaca rumina capim, né? Ali botando de novo, e aí é muito traumático, eu passei por isso, e a minha vida dá uma história, dá um livro, todos nós passamos por vários tipos de trauma. Vários tipos de trauma. Por exemplo, perdemos pessoas. De vez em quando a gente se machuca, se arranha. Se não se arranha, tem alguma coisa errada. Perdemos pessoas, perdemos saúde, perdemos dinheiro, perdemos... Então, a gente sempre vai estar passando. Claro, tem traumas mais violentos, seja um assalto, um abuso, um acidente, determinados traumas podem gerar, assim, inclusive patologias, psicopatologias, como os transtornos de estresse pós-traumático, as reações agudas ao estresse pós-traumático, episódios de pânico, entre outros, transtornos de ansiedade, mas a psicanálise ela nos ensina, pelo menos, a lidar com os traumas, a superar os traumas, enquanto algumas áreas da psicologia pós-moderna estão nos ensinando a ter ganhos com os traumas. Ai, meu Deus, e agora? Tal, e termina carregando aquele trauma pelo resto da vida e muitas vezes se torna até ganhos, né? Ganhos de vida, até um estilo de vida. É interessante, tiveram duas situações, eu vou falar isso de maneira crítica, mas com muita tranquilidade e muito respeito. Esses dias eu vi duas situações na TV que me chamou a atenção e foram essas duas situações me motivaram, inclusive, a fazer, né, uma live com esse tema, né? Como é que está a nossa psicologia
hoje, pós-moderna, contemporânea, do século XXI, da segunda década do século XXI. E essas duas situações me chamaram muito a atenção, passou na TV. Claro, a TV é interessante, não deixa de ser interessante, a TV mostrou, está no papel dela, mas uma foi um grupo, né? A questão um grupo que está sendo, né, um grupo que está sendo promovido com psicólogos, que é justamente um grupo para mães que perderam o filho enquanto eram ainda embrião, né, que abortaram, que tiveram um aborto espontâneo, provocado, tal, e esse grupo dessas mães estão ali rendendo a perda daquele embrião. Claro, é muito importante para uma mãe que perdeu um filho ainda que ou nasceu morto ou precisou ser abortado por determinadas circunstâncias. E eu estava vendo um grupo com essas mães que estão ali e vão passar, né? E a proposta do grupo é não esquecer esse filho, aquele embrião que foi perdido e ficam ali, pessoal. Eu fiquei imaginando que sofrimento. Ao invés do trauma ser superado, sim, não, ele está sendo reapresentado, revivido. E olha que é um grupo de várias mulheres que perderam o embrião. Eu fiz, que coisa mórbida, com todo o respeito, pode discordar. A gente está falando aqui, eu estou falando enquanto psicólogo. Então isso me chamou muita atenção e passou na TV. Seja qual for, né, pelo menos no meu entendimento, qualquer terapia grupal, ela deve, sim, nos estimular a superar aquilo que foi desagradável, né? Inclusive, claro, se for necessário reviver, mas trazer um outro significado. Aquilo que Augusto Cury, no Código da Inteligência, diz que é reeditar esse filme, dar um outro significado para essa situação. Inclusive, eu falo isso, sim, pautado no livro A Arte de Viver, do filósofo estoico Epicteto, que ele dizia o seguinte, que não são as coisas que nos causam sofrimento, mas a forma que interpretamos os significados das coisas. Não é o trauma. O trauma, como eu falei, todos nós passamos por traumas diariamente. Para mim, acordar de 6 horas da manhã já é um trauma, né? Queria acordar um pouquinho mais tarde, que gosto da noite, mas tem que acordar, a gente toma um banho, dá uma despertada, faz um alongamento e vamos trabalhar. Passamos por vários traumas, né? De vez em quando, no final do mês, a gente tem o trauma aí, de repente, sair do vermelho, entre outros. E uma outra situação também que me chamou muita atenção, e aí eu fiquei também preocupado, que também saiu na TV, é uma nova forma de terapia. Eu estava vendo lá também um grupo de profissionais de psicologia, botou lá um espaço que é cheio de tralhas, de entulhos, de garrafa, e o cara vai lá, bota uma roupa, né? O paciente vai lá, pega um porrete, um pedaço de pau maciço, bota uma roupa, um capacete de proteção, tá lá, e mete a porrada nas coisas, começa a quebrar tudo. Um espaço que é protegido, tem uma acústica lá, tudinho todo preparado, esse é o setting terapêutico. E o cara vai lá e bate, quebra, e foi interessante a reportagem, não, isso aí é uma forma de você extravasar, de botar para fora a agressividade. E eu fiquei imaginando, poxa, e o cara lá feliz, né? O cara quebrava, aquele escarcel tudo, e tome porrada mesmo, tome porretada com o pau. E o cara chega, cansou no final. Isso é muito bom. E eu fiquei imaginando, na hora da raiva, né? Na hora da raiva a gente vai ali no setting terapêutico, desconta, dá porrada, quebra. E quando não tiver esse setting terapêutico, quando o cara estiver com raiva aí, de repente, chateado com alguma coisa, e eu não tenho aquele espaço lá para eu dar porrada, eu vou fazer o quê? Eu vou bater em quem?
E eu fiquei imaginando, será que isso não fomenta a violência? Será que eu preciso, para eu me sentir melhor, eu preciso bater, esmurrar, quebrar? Ou eu preciso buscar o autocontrole? Aprender a lidar com a raiva, aprender a lidar com a intolerância, com a impaciência. Aí eu pergunto, que psicologia é essa? Cadê esse fomento de aprender a lidar, inclusive com essa energia que a gente chama de libido? De acordo com Freud, né, a libido, que é a energia que nós temos, esse vigor, ele pode ser canalizado em dois sentidos. Uma no amor, né? Ainda bem, feliz de quem canaliza a libido para o amor, seja ele qual for, ou pela violência, ou pela sublimação, né? Vamos quer sublimar, vamos lá. A libido é energia pulsional que todos nós temos, homens, mulheres, aí faz parte da nossa natureza. Né? A libido, nós somos animais racionais, né? Sim, temos uma psique que racionaliza, que pensa, mas também temos o lado animal. Se a gente conseguir pegar essa energia pulsional, né, que Freud chamava de pulsão, e a gente vai amar, seja a esposa, o marido, a namorada, o sexo, ou seja, beije, faça sexo, ame, sim, seja afetuoso, que com certeza você vai estar muito menos propenso a descarregar essa libido pelo outro lado, que é o lado da agressividade. Aí eu fiquei imaginando, esse cara lá da porrada, se esse cara for, de repente, né, despertar uma consciência para ele investir essa libido no amor, no controle das emoções, no controle da raiva, no controle do medo. Se a gente investir no amar, se a gente investir na sexualidade, com certeza a gente vai ter menos necessidade de agredir. Inclusive descarregar as nossas tensões dando porrada. Para mim, aquilo era um treino para bater em alguém, né? A pessoa inclusive se condiciona. Ao invés de num momento que é justamente a terapêutica, você vai experimentar, vamos dizer, o controle da raiva, o controle do medo, o controle da tristeza, né? O saber, vamos dizer, se conduzir nesses momentos. Esse é o principal papel da psicologia. Saber que nós vamos passar. Aí, de repente, eu não consigo trabalhar, diluir a minha raiva. E eu preciso bater em algo, quebrar. Então, infelizmente, é esse tipo de psicologia que nós estamos vendo. Aí, entre outros e outros também, a psicologia é muito ligada à religião, e agora eu nasci para brilhar, eu fui ungido, iluminado, 1000 caíram à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, eu sou escolhido por Deus, e meus inimigos invejosos não sabem que Deus teve um plano para mim, e isso também é pregado nas novas terapêuticas. Um outro lado também que me preocupa bastante é que, principalmente quando eu estou no consultório, as pessoas já chegam... Eu estou falando de neuróticos, claro. Nós neuróticos, quem não tem esquizofrenia, quem não tem uma psicose de base, as pessoas muitas vezes chegam com, episódios de ansiedade ou um pouco de melancolia e quer logo medicação. Vai me encaminhar para o psiquiatra? Não, você é um neurótico, acho que dá. Claro, se for uma depressão grave, mais profunda, sim. Uma depressão, nós temos a depressão leve, moderada e grave. De moderada a grave que possa vir a precisar de medicações. Não, a pessoa, estou ansioso, de repente eu estou aqui... um nomofóbico, né? Eu vou falar nomofobia, que é justamente a dependência das redes sociais. Eu sou uma pessoa ali que está o tempo todo zapeando, conectando, mandando e trazendo mensagens. Natural. Uma pessoa hiperconectada,
um dependente das redes sociais, ele vai ficar ansioso. A ansiedade é um dos sintomas da dependência química dos smartphones e eletrônicos, que a gente chama de nomofobia. Nomofobia, que vem do inglês no mobile. No mobile, sem serviço. Fobia de ficar sem serviço. Então as pessoas chegam no consultório muitas vezes com ansiedade secundária à dependência das redes sociais, de querer que tudo aconteça de maneira instantânea e do jeito que eu quero. Então, chega logo, não, me encaminha para o psiquiatra aí que eu vou precisar tomar ou um clonazepam, ou um diazepam, ou um ocadio, e de repente, ao invés de buscar trabalhar a própria ansiedade, ou até, sim, às vezes sim, vai para um psiquiatra. Hoje, alguns psiquiatras, eles já estão passando, olha, toma essa medicação aqui, toma esse ansiolítico. Eu digo porque eu conheço vários psiquiatras e alguns amigos dizem, olha, eu não boto mais para tomar, de repente, ansiolítico por 3 meses. Eu boto 7 dias, 15 dias e depois vai retirando, porque daqui a pouco a pessoa passa 10, 20 anos e precisa aumentar as doses dos ansiolíticos. É como cervejinha, né? De repente, quem nunca bebeu, se tomar um copinho de cerveja, aqui é água, viu, pessoal? Se tomar um copinho de cerveja, já vai ficar tonto. Mas se começar todo dia a tomar um copinho de cerveja, daqui a pouco vai precisar de mais doses maiores. Daqui a pouco você vai ficar tonto com uma garrafa de cerveja. Isso também acontece com as medicações. Primeiramente, né, se você tem uma ansiedade leve, um transtorno de ansiedade, um episódio, um quadro de melancolia, de tristeza ou depressão leve, não é para tomar medicação. Hoje nós temos, sim, além desse trabalho pessoal que a gente traz na terapêutica, no consultório, hoje nós temos as alternativas que vão produzir, por exemplo, um quadro depressivo é uma baixa de serotonina. Se a gente geralmente a pessoa no quadro depressivo passa a se alimentar pouco, né? Para de comer, perde o apetite e, claro, se a pessoa não se nutre direito, com certeza a serotonina baixa ainda. Se a pessoa volta, né, passa a comer alimentos ricos em vitaminas, proteínas, sais minerais essenciais, né, como o zinco, o selênio, entre outros, né, as vitaminas, desde a vitamina A, a vitamina E. Se a gente produz isso através de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, não vai precisar de medicações antidepressivas. Vitamina C. Se você faz uma caminhada junto com uma boa alimentação, mesmo ansioso, mesmo meio depressivo, né, se você não se auto-sabota, claro. Claro que a depressão, a pessoa tende a se auto-sabotar. Não, hoje não vou não, que está chovendo. Não, eu estou sem fome. Deixa eu tomar aqui só um chazinho. E vai se auto-sabotando e vai piorando. Então, se você mudar alguns hábitos de maneira consciente, de maneira prudente, racional, principalmente hábitos que lhe tirem do sedentarismo, que promovam um bom sono e uma boa alimentação, você diminui níveis de ansiedade e sai do quadro depressivo. Que, inclusive, pessoal, ainda tem profissionais, psicólogos, médicos, que insistem em dizer que depressão não tem cura, depressão tem controle. Claro que tem cura. A única depressão que não tem cura é o que a gente chama de distimia. Distimia é uma depressão crônica, é uma depressão que a pessoa passa, e quando eu falo crônica, porque dura anos e anos e a pessoa não se mata, né? A pessoa pode até falar em morte, mas fica ali, ó dia, ó céus, ó azar, ó vida, como a Iena Hardy, quem foi dos anos 80 e 90 aí lembra. Então, essa depressão mais leve, ela tem cura. A distimia não. A distimia é crônico, só que a pessoa envelhece. Envelhece ali reclamando da vida, negativista, mal-humorado, sisudo. Então a gente precisa ver de que modo a gente está lidando com uma ciência, que é a psicologia. Está muito ligado ao místico. Inclusive, olha, eu acho legal, tem umas dancinhas no TikTok, né? Que a pessoa vai lá, se ame, agora passa a ser você mesmo. E a pessoa vai lá e
que faz caras e bocas, e isso está bem frequente nas redes sociais com colegas psicólogos, psicólogas, coach. Mas eu fico imaginando, e os conteúdos? E a verdadeira mensagem? Porque é dancinha em cima de dancinha, né? É engraçado, é bonzinho. Mas aquilo que é mais profundo, ou é dancinha, ou então frases, frases de efeito, frases motivacionais. Mas talvez, pelo menos dentro de uma análise do momento que estamos vivendo, pelo menos da minha compreensão, está faltando aquela psicologia mais profunda, mais contundente. Sim, que faça o paciente se incomodar, olhar para os seus monstros, seus demônios. Hoje até brinco, tem amigos e amigas, pessoas, olha, eu queria, Eduardo, eu preciso de um conselho. É muito comum as pessoas procurarem para um conselho. Já que você é psicólogo, eu queria um conselho aqui e tal. Eu pergunto logo, tá afim mesmo de conhecer os seus demônios? Porque se você quer um conselho meu, eu vou precisar, talvez, emergir os seus demônios, que todos nós temos. E às vezes são muitos e que a gente não conhece. Hoje, grande parte da sociedade, das pessoas, não se conhecem. Tem uma ideia ou inferior de si mesmo, do que realmente são, ou bem superior do que realmente são. Então está faltando essa psicologia mais profunda. Tá certo, pessoal? Eu falo isso sempre com muito respeito, como eu falei. Pode discordar, pode dizer aí, colegas psicólogos, coaches, esse cara aí sabe de nada. A gente aceita com carinho. Mas que a gente possa refletir. Será que a dancinha, será que a porrada aí o setting terapêutico com muita porrada, ou de repente aí tá ruminando, remoendo traumas, ou tudo é medicar? Cada vez mais, eu já tive pacientes, vários pacientes, que quando eu chegava lá tomando medicação, vamos lá, vamos falar com o seu psiquiatra aí para suspender tal, ver se ele consegue retirar esse ansiolítico aí. Como é que tá? Não, já estou tomando esse antidepressivo já há 3, 4 anos. 3, 4 anos tomando antidepressivo, tem alguma coisa errada. Ou está tendo ganhos, ou de fato está sendo essa psicologia. Faz terapia, faço, mas termina sendo algo mais superficial e sendo só um espaço terapêutico, aquele espaço que eu vou lá, falo, descarrego ali, boto para fora todas as minhas mazelas, ou o terapeuta faz chegou o horário, ou diz, não, se ame, vá comprar, tome um banho de loja, vá na cabeleireira. Precisamos rever as nossas condutas. Como eu falei, hoje a ciência já nos dá muito mais subsídios. Hoje nós temos acesso, inclusive a tecnologia nos dá muito mais subsídios. Eu passei a escutar, a ler mais. Eu que sou adepto do estoicismo, da filosofia estoica, então venho acompanhando obras do imperador Marco Aurélio, do Epicteto, como eu falei agora, Epicuro, do Sêneca, do Zenão de Sítio, que são praticamente os pais da psicologia. Aristóteles, Sócrates, Platão, que foi mestre de Aristóteles e que, por sua vez, Platão foi discípulo de Sócrates, que falam sobre a ética, sobre essa questão mesmo da consciência, da racionalidade. Como eu falei, muitas vezes a gente está vivendo determinadas pseudopsicologias que traz pensamentos místicos, mágicos, que bota a gente como o top das galáxias. Agora virou um termo, um termo agora. Você nasceu para brilhar, você é top das galáxias. Então a gente precisa estar pensando mais como
nós podemos fazer com que a psicologia, de fato, funcione como uma ciência, inclusive, tendo, seja lá, qual for a sua abordagem, qual for a sua linha de cuidado, psicanálise, psicologia humanista ou behaviorismo, mas que possa, sim, buscar se aprimorar, se aperfeiçoar dentro daquilo, dessa matemática da saúde que é a ciência. Ah, funciona o misticismo? Funciona, claro. O placebo funciona. Seja ventosa, seja o que for, né? Fica aquelas marcas, legal. Tem gente que vai dizer, não, eu fiz ventosa, não, eu de repente fiz florais ali, saí tão bem, legal. Mas lembrando que não muda ideias, pensamentos, valores, egoísmo. Egoísmo precisa ter autocrítica, autoconhecimento. Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou sendo egoísta ou não? Já me perguntaram isso. Será que eu sou egoísta ou não? É fácil. Você tem muita raiva, as coisas lhe causam raiva, aquilo que você se contraria lhe deixa cheio de ódio, irritado. Quanto mais raiva, maior o egoísmo. Vou repetir. Quanto mais eu tenho raiva, mais eu estou dizendo, eu sou egoísta, porque eu quero que as coisas funcionem do meu jeito. E como não funciona do meu jeito, isso me deixa indignado, com raiva, e me faz agredir, xingar ou adoecer. Muitas pessoas, em momentos, principalmente momentos de angústia, de susto, pessoas começam a ficar enjoadas, vontade de vomitar, tem náuseas. Mas pode olhar, geralmente essas pessoas têm, principalmente esses sintomas que a gente chama de psicossomáticos, tem na hora da raiva. Pessoas muito raivosas, pessoas que guardam rancor, né, geralmente também, como eu falei, termina botando para fora, ficando com náuseas, vontade de vomitar, entre outros. Mas a raiva é um dos principais sinais de egoísmo. De um egoísmo, quanto maior a raiva, maior o egoísmo infantil, maior o egocentrismo. Uma pessoa madura pode até se chatear, ficar com uma certa raiva, mas não vai ruminar, aquilo ali não vai fazer com que a pessoa perca o dia, ou a semana, ou o ano, por conta de uma situação de raiva. A pessoa madura vai aprender a lidar com aquilo ali. Em primeiro lugar, não vai agredir. Estou com raiva, não vou sair fazendo besteira ou cometer estupidez. Tá bom, pessoal? Tem muito que a gente conversar. A gente está escrevendo um livro, sinto já aí nas etapas finais de um livro que traz um pouco aí da nossa abordagem. Sim, é uma nova abordagem terapêutica, muito mais pautada na neurociência, sim, bebendo das fontes das três grandes forças da psicologia e, claro, dos grandes pensadores. Então a gente está fazendo um livro, logo a gente vai estar aí buscando publicar esse livro. E lembrando, pessoal, só para finalizar, nossa live está sendo transmitida neste momento pela TV Unomaster, lá do Palmares, né, lá no município de Palmares, aqui na Mata Sul de Pernambuco. Gosto muito de Palmares, da região ali, Barreiros, Água Preta, São José da Coroa Grande, Maragogi, Alagoas, Porto Calvo, bem bacana. Temos ali também Palmeira dos Índios, também na região, Arapiraca. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. O pessoal da TV Unomaster, espero que eu tenha provocado de maneira positiva a todos vocês. Reflitam sobre tudo aquilo que a gente trouxe. Não sou o dono da razão, né? Pensem aí, isso se aproveita do que ele falou, isso não se aproveita, ou se aproveita nada, mas que a gente possa, assim, todos nós sairmos daqui muito mais provocados à reflexão, tá bom? Próxima segunda estaremos aqui de volta, né? Acho que é véspera de feriado, né? Dia 1º.
E obrigado por quem nos acompanhou aqui. Eu estou sem o apoio aqui, por isso que eu terminei não falando com as pessoas, mas daqui a pouco eu vou no Facebook e vou tentar pelo menos responder cada um que botou comentário aí. E logo, logo estaremos de volta, tá certo? Obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Até a próxima. Psicologando com Eduardo Jorge. Tchau, tchau.